Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? A gente está um pouco cansado, né? Por causa da escola ontem, mas a escola foi um tempo muito marcante para a nossa igreja. Sempre que a gente faz algum movimento desse tipo, né? Principalmente relacionado à música e profecia, eu comento com alguns irmãos que eu creio que é o cumprimento de várias palavras proféticas que foram lançadas sobre essa comunidade ao longo dos últimos anos, desde o seu nascimento, né? Eu creio que a nossa igreja, ela vai servir a igreja do Rio de Janeiro, ensinando sobre música, ensinando sobre profecia. Isso é uma palavra que está sobre nós, e toda vez que eu consigo contemplar isso com os meus olhos, eu vejo o quanto Deus ele é fiel conosco. E Ele mantém essa palavra acesa, viva no nosso coração. Obrigado, Cabelo. E Ele mantém as coisas em ordem. Deus é digno, Ele é fiel, as suas palavras são verdadeiras. E eu dou glória a Deus quando Deus ele nos usa, né, para servir a comunidade e para abençoar a comunidade no Rio de Janeiro. Amém? Que isso aumente, que isso se expanda, que a nossa influência possa ir até onde Deus permitir. Amém, irmãos? Abre a Bíblia de vocês, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Vamos orar novamente. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado por esses registros, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou isso guardado para nós. Nós te pedimos nessa manhã, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, que o Senhor ilumine o nosso interior com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu evangelho possa nos afetar de dentro para fora. Que o Senhor possa mover as coisas de lugar, que o Senhor possa alinhar o nosso interior segundo a Tua vontade. Senhor, oro para que essa palavra encontre graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue movendo nesse lugar. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Nós estamos nessa série, como o Daniel falou, sobre o Evangelho na vida real. A última vez que eu ministrei a palavra aqui na comunidade foi justamente sobre o Evangelho. E não à toa, não acredito nessas coincidências, eu creio que o Senhor ele está comunicando algo à igreja dele nesse tempo. Da gente resgatar o valor do Evangelho. Resgatar o valor das boas novas, das boas notícias, daquilo que Jesus fez por nós. Então, durante todo esse tempo, que o nosso coração esteja aberto a receber essa revelação, receber essa palavra, não como uma palavra simplória, ou que a gente enxergue isso como o beabá, o início, mas que a gente possa se aprofundar, porque é um alimento sólido e eu creio que o Senhor está comunicando e resgatando isso na sua igreja. Amém? E o tema da palavra de hoje é Por que a Cruz, que é o segundo capítulo do livro que a gente está trabalhando e que a gente vai continuar trabalhando. E quando a gente lê Colossenses e a gente começa a ler
sobre Jesus, sobre ele ser a imagem do Deus invisível. Começa a olhar Colossenses e olha quantos adjetivos e quanto valor foi colocado na pessoa de Jesus através das palavras de Paulo. E ele fala que nele foram criadas todas as coisas, que ele existe antes de todas as coisas, que ele é o primogênito, que todas as coisas foram da vontade dele, que nele habitasse toda a plenitude. Esse é Jesus. Esse é o nosso noivo, esse é a cabeça da igreja. E pode ser que a gente se pergunte em algum momento por que essa pessoa, esse Jesus de valor inestimável, foi preciso morrer numa cruz. Por que o nosso Deus, tão valioso, foi enviado à terra para morrer por nós? E aí, quando a gente começa a falar sobre o Evangelho, eu queria que a gente fixasse pelo menos 2 pontos na nossa mente. Primeiro, da gente não reduzir a mensagem do Evangelho à porta, a só a palavra de início, só a iniciação de uma pessoa numa religião. Ou seja, os irmãos, por exemplo, que foram recebidos aqui, muitos deles, eu acho que todos, né, foram pessoas que já vieram convertidas, né? Já receberam a palavra do Evangelho em algum momento na sua vida. Mas nós não cremos que essa é só a palavra de início, de que em um momento você recebeu uma palavra de que Jesus morreu pelos seus pecados, e aí você adentrou numa comunidade, numa sala como essa, e a partir de agora você vai receber ensinos mais profundos. Você agora vai descobrir mistérios, e você vai receber um alimento mais sólido do que este, e você vai receber outras mensagens, porque você já recebeu o que era necessário sobre Cristo. E não, o Evangelho é a boa nova que está sendo pregada desde o início da história. O Evangelho é o valor mais precioso. Foi isso que Jesus está fazendo desde o início da história. Ele não é uma solução, ele não é um plano B, e ele não é uma palavra só para que você conheça Jesus e a partir de agora você vai conhecer sobre outras coisas. E o segundo ponto que a gente queria falar sobre o Evangelho é para a gente quebrar a visão utilitarista. O que quer dizer isso? A gente não pode ter a mente quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para o cristianismo, do que o Evangelho pode fazer por nós. E hoje a gente percebe muitas palavras de como você ter um casamento mais feliz, de como você criar os seus filhos, de como você ter sucesso, de como você ter um bom emprego, de como você alcançar algo, alcançar um status profissional, de como você ser um líder melhor. Existem vários livros sobre liderança que são baseados na história de Jesus. Só que isso não é o Evangelho. O Evangelho é muito maior do que isso. Nós não temos problema para falar sobre criação de filhos, mas contanto que a criação de filhos seja à luz do Evangelho. O Evangelho é o ponto de início, ele é o alvo, ele é o final de todas as coisas. E é interessante, uma vez eu vi no Instagram, alguém tinha compartilhado, e aí uma pessoa que mora nos Estados Unidos estava em Orlando, e aí ela estava fazendo um tour pela igreja dela. E aí, assim, falando, se você for em Orlando, não deixe de ir nessa igreja. E assim, é assustador. Você percebe, né, o quanto que uma comunidade que é muito próspera, né, ela às vezes dá valor ao conforto. E aí ele vai mostrando como é que é a área das crianças, como é que é a recepção, e aí tem uma baita cafeteria. Cara, eu amo café.
Eu não tenho problema em ter uma cafeteria aqui na porta. Mas, irmãos, era uma coisa assustadora, como se você estivesse num shopping. Tem igrejas e mega igrejas que têm praça de alimentação. E aí eles começam a dar valor em algumas coisas na comunidade. E aí o autor desse livro, ele começa a citar uma referência de um papel que ele recebeu de uma igreja. Do tipo assim, venha para a nossa comunidade. A gente tem ar-condicionado, a gente tem cadeiras confortáveis, a gente tem um espaço para as suas crianças brincarem, a gente tem praça de alimentação, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem isso, tem aquilo. Tem tudo isso, mas parece que não tem Jesus. Parece que é só um clube. Parece que ele está disputando alguma coisa com o mundo, disputando uma atenção. Olha, não vai para o shopping, não. Vem para a igreja, aqui você vai ser bem recebido. Parece que tudo que as pessoas têm a oferecer nessa realidade... Eu sabia que eu ia fazer isso. Parece que tudo de melhor que essas igrejas têm a oferecer é conforto. É como te receber melhor. E ela está querendo te conquistar através daquilo que ela pode te oferecer. E isso não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre isso. E ele não pode ser sobre isso. Amém? Abre, por favor, em Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 5. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Grifa Evangelho aí na tua Bíblia. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. E eu quero que você preste atenção nesse último trecho do versículo 8. Eu vou ler ele todo novamente. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo foi o tema da primeira mensagem dessa série. E nas próximas semanas a gente vai continuar falando sobre isso, para que a gente tenha clareza sobre as riquezas insondáveis de Cristo. E aqui Paulo está falando aos Efésios que o mistério que fora revelado é que gentios e judeus, eles são parte de uma mesma família. E que aos gentios, Paulo foi comissionado para falar sobre esse evangelho. E quando ele fala sobre evangelho, no versículo 8, ele liga isso às riquezas insondáveis de Cristo. Então, o nosso objetivo macro nessa série é que a gente possa conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. Só que para a gente ter clareza sobre as riquezas insondáveis de Cristo, nós primeiro precisamos falar sobre qual a condição que nós estávamos antes de receber as boas novas. Amém? E a partir daqui a gente começa a falar sobre a ira de Deus. Mas não deixe
esquecer essa palavra. Se você está anotando, grifa isso, porque esse é o nosso objetivo nas próximas reuniões. Falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Tem uma frase do Tim Keller que eu queria citar. Se você não compreende a ira de Deus, o evangelho não o empolgará, nem o comoverá. Eu vou repetir. Se você não compreende a ira de Deus, o evangelho não o empolgará, nem o comoverá. Se a gente não tiver clareza sobre um Deus que está irado com a raça humana, a gente não consegue entender o valor do evangelho. Se em algum momento na tua vida as pessoas falaram do evangelho e removeram a parte da ira de Deus, eles pregaram outro evangelho. Não foi este. Porque este evangelho da Bíblia está falando sobre um Deus que está irado. Um Deus que é justo, um Deus que é santo. E ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Tenha isso na tua mente, porque no nosso século, por causa das ciências humanas, estão se pregando muito sobre conforto, sobre como você se sentir melhor. E parece que as pessoas têm problema em ofender os outros a partir do evangelho. E nós não podemos ter esse medo, esse receio, porque o evangelho, ele é ofensivo. E não há nenhum problema nisso. Nós precisamos entender a nossa real situação diante de Deus, porque senão nós não vamos dar valor àquilo que é de mais precioso e o motivo pelo qual o Senhor Jesus, aquele lá de Colossenses, foi entregue no madeiro. E para a gente compreender a ira de Deus, a gente precisa voltar a história para o seu início. Em vários momentos nas pregações, a gente sempre fala de 4 atos, né? Então a gente vai sempre tocar nesse assunto. Hoje eu vou falar sobre a criação e a queda. Tem a redenção e a consumação, são os 4 grandes atos da história de Deus e daquilo que ele está comunicando aos seres humanos. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver no versículo 1 e 2 tudo que Deus criou. Gênesis capítulo 1 e 2 está falando sobre a criação. E no versículo 26 de Gênesis 1, fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E aí você percebe que o ser humano, ele foi criado de forma distinta de todas as outras coisas que foram criadas no universo. Tudo aquilo que a gente conhece. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança, somente eles. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Não só nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas como ele também nos deu uma ordenança para que a gente governasse o restante da criação a partir de um mandato cultural de Deus. E aqui os teólogos vão chamar que Deus ele comissionou o homem, e Adão ali estava representando não só o primeiro homem, mas toda a humanidade. Ele comissionou a humanidade para ser vice-regente de toda a criação. E o que isso quer dizer? Que ele delegou poder e autoridade ao homem para governar sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que ele havia criado. Ele deu poder, ele deu autoridade ao homem para ser um vice-regente. Agora você pode abrir, por favor, em Gênesis capítulo 3, versículo 6. A partir do versículo 1 você começa
a ver a questão da queda, fala da serpente, que era o mais astuto de todos os animais, e ele começa um diálogo com Eva. E no versículo 6, fala assim: então, vendo a mulher que a árvore é boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Essa foi a queda. Adão e Eva duvidaram daquilo que Deus falou e desobedeceram à ordenança do Senhor. E é interessante que parece não ser algo difícil. Deus deu tudo o que eles precisavam para viver. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era necessária para a sobrevivência de Adão e Eva. Tudo que foi criado na terra, Deus deu ao homem para ele governar. Ele não sentia falta de nada. Porém, ainda assim, Adão e Eva deram ouvido à serpente. E a partir desse momento da queda, você começa a ver um Deus que vai redimindo toda a sua criação. Mas antes de falar sobre essa redenção, a gente precisa ver a propagação da maldade a partir dessa desobediência de Adão e Eva. Se você virar sua folha da Bíblia mais uma vez, você chega em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Você começa a ver a corrupção do ser humano. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isso aqui é logo após da descida das águas do dilúvio. Pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. A imaginação do seu coração é má desde a infância. Aqui eu queria falar sobre um exemplo que aconteceu essa semana. O Judá descobriu uma série no YouTube sobre Apocalipse. Eu acho muito cedo, mas Scatoboy. Tá em alta, né? Garoto logo pequenininho, né? Lembrei agora, o João tá ali atrás, né? Ele foi quando o Judá nasceu, né? Ele deu um livro, Jesus em Breve Virá. É muito bom, irmãos. Ensina escatologia para os seus filhos desde pequenininho. E ele foi questionar a Amanda se o nome dele estava escrito no livro da Bíblia. Aí, Amanda, no livro da Bíblia, filho? Aí ela entendeu o que ele queria dizer. Você está falando no livro da vida? Aí, será que o meu nome está escrito? Porque se o meu nome não estiver escrito, eu vou para o lago de fogo e de enxofre. Eu falei, caraca. Ele só tem 4 anos. 4 anos. Aí, eu acho que a Amanda não respondeu a ele, né? Falou assim, falou que ele tinha que se converter e tal, aí falou assim, vai lá perguntar pro seu tio Daniel. Daniel, ele é nosso vizinho. E aí ele chegou pro Daniel, quem tá no grupo de teologia ouviu esse áudio do Daniel, e ele falando sobre... Perguntou se Deus tinha uma caneta, né? Ele perguntou se o nome dele estava escrito, não. Ah, tá. Só perguntou se Deus tinha uma caneta aqui. Pregou o nome dele, entendeu? Muito sagaz, né?
Perguntou, era óbvio, né? Tipo assim, se tem um livro, né? Se alguém escreve um nome, cadê a caneta, né? Imaginação fértil, cara. E eu botei uma mensagem lá no grupo. Assim que eu li, né, essa mensagem, é óbvio que a gente começa a rir, né? Uma criança de 4 anos. E aí eu coloquei a mensagem lá. Como falar para o seu filho de 4 anos que ele é um ímpio? Aceito dicas. Mas para refletir. Como é que você fala para o seu filho que se ele não converter, ele vai para o inferno? Ele só tem 4 anos. E é óbvio que eu vou me esforçar com tudo que eu tenho para que o coração dele se converta. Mas se ele não se converter e se o Espírito Santo não atuar no coração do meu filho, ele vai para o inferno. Eu amo muito meu filho. Eu amo meus filhos. Mas se o coração deles não for convertido, eles merecem o inferno. Porque há um Deus santo. E Ele é justo. Você que é pai, você que é mãe, e você que ainda não é e tem o desejo de ter filhos. Se seus filhos não se converterem, eles vão para o inferno. Isso é sério demais. Seu filho é ímpio. Não é porque ele é seu filho que você traz ele para a igreja todo domingo, que ele vem para a salinha, que você dá uma Bíblia infantil a ele, que você conta histórias. Não é por causa disso que ele vai se converter. Mas nós vamos nos esforçar todos os dias e ensinar todos os dias para que ele ande nesse caminho até que ele entenda que ele ofendeu um Deus santo só porque ele nasceu. E talvez você comece a achar que é injusto isso. Mas não sou eu que estava lá. Foi Adão e Eva que pecaram. Deixa eu te contar uma notícia triste. Se você estivesse lá, você ia pecar igual a eles. Você não é melhor do que Adão e Eva. Abre, por favor, em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Esse texto foi citado na mensagem da semana passada. E a gente sempre lembra, se você não esteve aqui, vai lá no YouTube, assista. Porque nós estamos numa série e há uma linha de pensamento que vai circular todas as mensagens. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos com a folha, e as nossas maldades nos arrebentam como vento. Tudo que a gente acha que a gente faz de melhor, pensa numa coisa boa que você fez. Cara, eu dei uma oferta para uma pessoa que estava passando necessidade. Trapo de imundícia. Qualquer coisa que você acha de justiça própria que você possa ter é vista como trapo de imundícia diante de um Deus que é totalmente justo e santo. Abre agora em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Eu não anotei aqui, mas Isaías, em outro trecho, ele fala sobre uma acusação.
pensei que eu tinha anotado aqui na palavra da semana passada, mas eu não anotei. Isaías está fazendo uma acusação através do Senhor para o povo de Israel de que eles abandonaram o Senhor e cavaram para si cisternas que não retêm água. Eles me abandonaram a fonte e cavaram para si cisternas. Então, com o que a gente está querendo falar aqui? Que você vai começar a ver ao longo da história o quanto a maldade humana foi crescendo e que não há ninguém que seja indesculpável diante do Senhor. Não há ninguém, porque todos pecaram. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? O seu coração é incurável. Ele é enganoso, ele é continuamente mau. E a Bíblia vai falando sobre isso desde o princípio. Agora abre lá em Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 9, e se depois você quiser conferir, ele está citando aqui Paulo, há um trecho que está lá em Salmos capítulo 14, do versículo 1 ao 3. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, e nem o seu filho de 4 anos. Não há quem faça o bem. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam como a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Essa é a realidade de um homem que é caído. Um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que abriu a sua vida e decidiu ouvir outras vozes além da voz de Deus. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos que estão nessa sala pecaram. Todos que estão em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no universo, todos pecaram. Essa é a consciência que nós precisamos ter para dar valor às riquezas insondáveis de Cristo. Nós somos acusados continuamente por causa da nossa natureza má. E se ainda há alguma dúvida, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. A carta de Romanos, ela é preciosa, muito preciosa.
E Paulo, ele continuamente continua dizendo a mesma coisa aos romanos. Todos pecaram. Não há ninguém que seja justo diante do Senhor. Todos pecaram. Todos pecaram. E no versículos 15, 16 e 17 e 18, ele vai falar sobre a transgressão de um só homem, apontando para Adão. No versículo 19 ele diz: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Só a parte A. Muitos foram feitos pecadores. Não há quem se livre diante desse tribunal. Todos nós somos pecadores. Não existem pessoas aqui que estejam na parte de testemunhas, entende? Há um tribunal e todos nós somos culpados dos nossos delitos. Em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 5 fala assim: um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocar à prova: mestre, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nesse ponto, eu achei muito interessante que o autor do livro, ele começa a fazer várias perguntas para que a gente possa refletir no nosso interior se a gente ama a Deus acima de todas as coisas e se a gente consegue amar o próximo. Porque esse é o principal mandamento dito pelo próprio Jesus. E eu separei algumas perguntas. O seu amor por Deus, ele transcende todos os outros desejos? Para refletir no teu coração. O seu amor por Deus transcende todos os outros desejos? Ele é superior a todos os outros desejos que você possui? Você se deleita em fazer a vontade de Deus? Há um prazer no teu coração todos os dias em fazer a vontade de Deus? Você reconhece a soberania de Deus em todas as coisas que acontecem à tua volta? Você consegue ver isso? Responda com sinceridade no teu coração. E aí ele passa para o próximo ponto: amar o próximo. Você nunca demonstra egoísmo, mau humor, irritabilidade com as pessoas? Será que a gente não demonstra isso quando a gente está em contato com outras pessoas? Quem é o ser humano perfeito que nunca mostra irritabilidade no relacionamento com o próximo? Você possui um interesse genuíno pelo bem do seu próximo? Ou você, assim como eu, às vezes quer que o outro se dê mal, que o outro tropece, e você sente prazer? Cara, existe uma página na internet chamada Fuxico Gospel. Tem noção? Olha que terrível a igreja evangélica chegou. Fuxico Gospel. Esses somos nós. Parece que a gente tem prazer em ver a queda do outro. A queda do ministério do outro. E quando um irmão cai, a gente olha para aquela pessoa e começa a acusá-la. Algumas semanas atrás, o Yuri falou sobre isso numa palavra aqui poderosa que ele deu. Será que a gente olha com sinceridade para o nosso interior, para dentro de nós, para o nosso coração? Será que a gente tem a dimensão do quanto a gente é mal? Você está sempre disposto a perdoar o seu próximo?
Você nunca tem ressentimento? Você está sempre disposto? Esse é teu coração? Essa é a tua vontade? Quando teu marido erra com você, quando seu filho erra com você, quando seu patrão erra com você, quando o seu irmão erra com você, você está sempre disposto? Esse é o teu coração? Você nunca liga? Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, você está sempre assim, cara, acontece. Ele deve estar nervoso, estressado com outra coisa, deve estar tudo bem. Quem trabalha de Uber aí, vocês têm que estimular a paciência o dia todo, né? Mas para refletir no teu dia a dia, você está sempre disposto a perdoar o próximo? Esse é o teu coração? Culpados e cercados de delitos desde o nosso nascimento, em nós não havia esperança. Não havia nada que poderíamos fazer para pagar a dívida. Nós estamos acumulando uma dívida desde que nós nascemos. Uma dívida incalculável que nós não vamos conseguir pagar. É impagável por nós mesmos. Não adianta. Nós não podemos achar que as boas obras que a gente faz são capazes de nos justificar diante do Senhor. Nós não nos tornamos justos por causa das boas obras. Não há nada que a gente possa fazer. Nada em nossas mãos. Ainda que você doa o seu corpo, ainda que você faça qualquer outra coisa, você é culpado diante de Deus. E aí nós voltamos à pergunta: por que a cruz? E essa é uma citação do autor do livro. A cruz é, então, uma expressão da ira de Deus para com o pecado, bem como do seu amor por nós, tendo enviado seu Filho para sofrer a punição que tão justamente merecíamos. Ela expressa a santidade em sua determinação para punir o pecado, mesmo à custa de seu Filho. O Senhor Jesus. A cruz é a resposta adequada à santidade de Deus. A cruz é a resposta adequada à santidade de Deus. Nós temos um Deus santo. E somente entregando o seu Filho naquela cruz para pagar aquela dívida, nós temos paz com Deus. Fecha os seus olhos, começa a refletir sobre isso. Não aceite isso somente como uma palavra que você recebeu. Comece a perceber todos os seus delitos e como o teu coração é mau desde o nascimento. Não acredite que você é uma pessoa boa, essencialmente boa. Nós não somos bons. Nós somos continuamente maus. O tempo que você tem de igreja não te torna melhor. Ser membro de uma comunidade não te torna melhor. Os seus pecados foram se acumulando desde o seu nascimento. Só a cruz poderia pagar essa dívida. Só a expiação do Cordeiro. Somente Jesus e o seu sacrifício era capaz de pagar essa dívida. Você não podia pagar essa dívida. Você é culpado.
no tribunal, você é culpado. Deixe que essa verdade penetre o teu coração. Se você não consegue se arrepender dos seus pecados, e se o evangelho não consegue afetar mais a sua vida, talvez você esteja desviado. Ainda que domingo após domingo você venha para a igreja. Se o evangelho e a salvação, se aquilo que Jesus fez naquela cruz não consegue te afetar mais, se você não consegue perceber o valor e as riquezas insondáveis de Cristo a partir do evangelho, talvez você esteja caminhando e correndo atrás do inferno. Talvez os seus olhos não conseguem perceber mais. Talvez você tenha se esfriado de tal forma que essa palavra não consegue mais afetar o teu coração. Você está indo para o inferno. Mesmo vindo domingo após domingo à comunidade. Se o evangelho não te afeta mais, se há uma dureza no teu coração que não consegue perceber isso, se os seus olhos estão vendados para essa verdade, se você se sente uma pessoa boa e justa diante de um Deus santo, o evangelho não te afetou. Se você acha que merece alguma coisa e você faz por merecimento, o evangelho não te afetou. Se você acha que consegue pagar essa dívida, o evangelho não te afetou. Se todos os dias você se esquece de um Deus que está no trono, você se desviou. Você tomou outro rumo. Você escolheu outro caminho. Talvez a tua fé não esteja mais em Cristo. Talvez você tenha perdido a fé. Eu vou ler o último trecho em Mateus capítulo 26, você não precisa abrir. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 fala assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice rendeu graças e deu a eles dizendo: Bebei deles todos. Beba desse cálice. Beba desse cálice. Coma desse corpo. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue de Jesus é o sangue de uma nova aliança. Ele fez um novo pacto. O sangue de Jesus é em favor de muitos. Ele se derramou em favor de muitos. Ele se doou em favor de muitos. Ele se entregou. O sangue de Jesus te perdoa de todos os seus pecados. Este é o sangue da nova aliança. O sacrifício de Cristo é um sacrifício substituído, expiatório.
Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Enquanto ele estava naquele madeiro, ele levou sobre si. Ele pagou o preço. Foi o nosso pecado que colocou Jesus naquela cruz. E foi da vontade do Pai moê-lo. Foi da vontade do Pai entregar o seu próprio Filho. Porque não havia outra solução. Deixe que o Evangelho te afete. Deixe que essa verdade penetre o teu coração. Abra os olhos para o Cristo, para as riquezas insondáveis de Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. Você não é bom, mas aquele que é bom entregou o seu Filho para morrer numa cruz, porque você estava correndo para o inferno. Deixe que essa verdade penetre o teu coração. Oh Jesus, obrigado pela boa nova, Senhor. Oh Senhor, a boa notícia. É uma boa notícia, Senhor. É uma boa notícia. É uma boa nova. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele é a boa nova. Ele se entrega numa cruz em favor de muitos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Você nos salvou de uma vida medíocre em direção ao inferno. Nós éramos culpados. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da tua glória. Mas você resolveu, à custa do seu próprio Filho. Você não mediu esforços. Você não poupou o seu Filho. Jesus, você se entregou. Você carregou o peso. Você carregou o fardo. Você foi preso num madeiro. Você derramou o seu sangue. Você não reteu o seu sangue. Jesus não reteu o seu sangue. Deixe que isso te afete. Jesus não reteu o seu sangue. Ele foi o sacrifício. Só você, Jesus. Senhor, abre os nossos olhos para contemplar as belezas insondáveis de Cristo. A partir do momento em que nós temos consciência, Senhor, do nosso pecado e da nossa miséria, da nossa maldade, do nosso coração mau, contempla. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplar a beleza daquilo que Jesus fez. As riquezas insondáveis de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, uma única vez, por todos os nossos pecados. Ele é a propiciação. Ele expiou. Ele te substituiu. Toda a condenação que havia sobre os seres humanos, tudo foi pago. Tudo foi consumado. Há uma cruz. Abra os seus olhos para ver. Há uma cruz. Há uma cruz.